Bom pessoal, iremos agora iniciar nossa primeira videoaula sobre Hibernate ligada ao Java, framework Java para mapeamento objeto relacional, certo? Entre aplicação orientada a objeto e bancos de dados relacionais. Iremos utilizar a IDE NetBeans, certo? E iremos utilizar também banco de dados MySQL. Para iniciar nosso exemplo, a gente vai abrir o NetBeans. Eu estou utilizando o NetBeans aqui da versão 7.2.1, certo? Esperar inicializar. Bom pessoal, como primeira aula, a gente irá configurar o Hibernate para a nossa aplicação, criar uma estrutura Hibernate para conexão, né? Então inicialmente eu vou criar um novo projeto, arquivo, novo projeto, Java, categoria Java, projeto aplicação Java, próximo. Eu vou colocar o nome desse projeto de aplicação exemplo Hibernate, ok? Não será necessário criar uma classe principal, então só isso mesmo. Aqui é a localização do meu projeto, ele vai ficar em NetBeans Projects, dentro de documentos, dentro de Pedro Saraiva, dentro de users. E o nome da pastinha desse projeto será aplicação exemplo Hibernate. Então eu vou clicar aqui finalizar, esperar o projeto ser criado, e aqui está a estrutura do nosso projeto. Em pacotes de código fonte, onde irá ficar os nossos arquivos, os nossos arquivos Java, também como um arquivo de configuração do Hibernate, que é o hibernate.cfg.xml. Em bibliotecas, ficam todas as bibliotecas necessárias para a execução dessa aplicação. Como a gente vai utilizar o Hibernate, certo? A gente vai precisar de uma biblioteca de auxílio do Hibernate. Eu posso baixar os arquivos JAS no site do Hibernate e adicionar minha aplicação da seguinte forma: botão direito, adicionar gel pasta, e eu me direciono para o caminho onde está todos os arquivos necessários, que são, no caso, esses arquivos, inclusive o conector do MySQL, o conector JDBC do MySQL, porque o Hibernate também precisa saber se comunicar com o banco MySQL, ok? Então, eu posso fazer da seguinte forma: selecionar todos, inserir todos no meu projeto, certo? Ou posso adicionar a biblioteca que já vem no próprio NetBeans, que é a biblioteca do Hibernate. Adicionar a biblioteca e eu procuro aqui Hibernate, adicionar a biblioteca, certo? Então aqui está toda a biblioteca do Hibernate que é necessário para utilizar Hibernate na minha aplicação. Eu vou precisar também adicionar a biblioteca do MySQL, que é o drive JDBC do MySQL, porque minha aplicação, o Hibernate vai precisar conversar com esse drive para poder conversar com o banco de dados. Então, adicionar a biblioteca. Então, já tenho todos a biblioteca do Hibernate e a biblioteca do MySQL, ok? Eu vou precisar também adicionar uma biblioteca de persistência, certo? Que é a JPA do Hibernate, API de persistência do Java para o Hibernate. Essa API de persistência do Java é o que vai nos proporcionar utilizar de notações dentro de nossas classes, ou seja, fazer um mapeamento de nossas classes, utilizar anotações dentro de nossas classes persistentes. Então, adicionar a biblioteca, certo? Bom, o próximo passo, depois de todos esses arquivos inseridos, depois dos arquivos do JPA, do drive do MySQL e dos drives da biblioteca do Hibernate, a gente vai precisar de duas coisinhas aqui dentro do nosso projeto de código-fonte. A primeira delas é um arquivozinho que chama-se hibernate.cfg.xml. Eu vou copiar desse outro projeto aqui para que não possa perder tempo. Esse arquivo ele deve ficar na raiz do seu projeto.
Então eu vou dar um Ctrl V nele aqui e ele vai para esse pacote default. Esse pacote default não é pacote nenhum, é apenas a raiz do seu projeto. Eu vou abrir aqui esse arquivo e aqui eu tenho algumas coisas sobre esse arquivo. Vou excluir essa linha, certo? A primeira linha diz respeito ao dialeto, certo? Esse dialeto aqui, no caso, é em relação ao MySQL, que é com quem a linguagem a qual o Hibernate vai conversar com o banco de dados. Então, ele vai utilizar o dialeto do MySQL. O drive, né, que é o que a gente colocou bem aqui, que é esse daqui, é o drive JDBC do MySQL, se chama com.mysql.jdbc.driver. O URL é o caminho do meu banco de dados. No meu caso, o nome no nosso caso, o nome do banco de dados será PO2. Ele vai estar realmente em localhost, MySQL e JDBC. Aqui eu coloco a senha do meu usuário, no caso root. Aqui, se eu tiver algum password, aqui vem o password, a senha do banco de dados. No meu caso, eu vou utilizar o AMP. Então o AMP eu não vou precisar da senha. Pessoal, essa parte de mapeamento aqui também eu vou já explicar para vocês. Então não será necessário. Nesse mapeamento ficam as classes persistentes da nossa aplicação. As classes que vão representar uma tabela no banco de dados. São classes que irão salvar, atualizar, remover, recuperar dados. Essa propriedade aqui, hibernate.hbm2dll.audio, com propriedade update, com valor update, ela quer dizer que quando eu executar a aplicação e a aplicação tiver uma conexão do Hibernate com o banco de dados, ele vai verificar se as classes persistentes da minha aplicação estão criadas como tabela no banco de dados. Caso não estejam, ele faz um update, ele atualiza o esquema do banco de dados. Pessoal, uma outra coisa importante no projeto Hibernate, no nosso caso, será uma classe que ela saiba carregar esse arquivo hibernate.cfg.xml, que ela consiga pegar essas configurações que estão descritas aqui e carregá-las em memória para que possa ser utilizado na aplicação. Eu vou criar aqui uma classe, um pacote Java para organizar mais o nosso código, chamado br.edu.util, certo? Finalizar. Dentro desse pacote eu vou jogar uma classezinha. Essa classe eu vou pegar também desse outro projeto aqui, que é uma classe padrãozinha também que eu utilizo. Vou jogar aqui dentro de hibernate.util, refatorar. Pessoal, aqui está essa classe. Essa classe, ela me retorna uma Session Factory do pacote Hibernate. Essa Session Factory, pessoal, que ela retorna, ela já retorna configurada com todas as configurações do arquivo hibernate.cfg.xml. Caso ela tente fazer essa conexão, ela carregar o arquivo, as configurações do arquivo hibernate.cfg.xml e ela não consiga, ela vai dar uma exceção. E aí ele vai me mostrar esse erro no console, através do system.out.println. Certo? Para verificar, para testar se a gente realmente consegue uma conexão com o nosso banco de dados, inicialmente eu vou iniciar o AMP, certo? Que vai ser o banco de dados que a gente vai utilizar, que ele possui o MySQL. Após isso, MySQL console. No meu caso, eu não tenho senha, então eu vou dar só um enter e entrar. Eu vou digitar o seguinte comando: create database PO2. Por que PO2? PO2 foi o nome do banco de dados que a gente configurou no arquivo de configuração do Hibernate. Vou dar um enter. Query OK, uma linha afetada. Então eu consegui criar um banco de dados PO2. Eu vou dar um outro comando, show databases. E aí vocês podem verificar que PO2 foi criado, certo? Eu vou use PO2
para poder entrar nesse banco. E aí já estou dentro desse banco e agora eu vou dar um show tables, verificar as tabelas que existem nesse banco. Pronto. Empty set, não possui, está vazio. Então, para continuar, eu vou criar uma classe aqui chamada classe principal dentro do pacote br.edu.util, certo? Chamo essa classe de principal apenas para fazer um teste de conexão do Hibernate com o MySQL. Pessoal, eu vou digitar psv o static void main psvn e clicar tab e ele vai montar um para mim. Então, pessoal, eu tenho aqui um método main onde eu vou iniciar uma conexão com o Hibernate. Então, eu irei chamar a classe Hibernate Util, que é a classe que é responsável por criar a sessão factory e também carregar todas as configurações que estão no arquivo hibernate.cfg.xml. Get session factory, certo? Open session. Então, dessa forma, eu estou abrindo uma sessão com o Hibernate. Eu vou clicar sobre a classe com o botão direito do mouse e apertar em executar arquivo. A aplicação vai executar. Se eu conseguir o seguinte resultado, esquema update complete, é porque deu certo. Então, se der esquema update complete, é porque realmente minha aplicação conseguiu uma conexão com o Hibernate. Quer dizer, o Hibernate conseguiu carregar as configurações do arquivo, ou seja, ele conseguiu se conectar com o banco PO2, com o usuário root, sem senha. E possivelmente atualizar o esquema, as tabelas, que por enquanto no nosso caso ainda não tem nenhuma classe persistente para isso. Bom, na próxima aula a gente irá criar algumas classes persistentes.